Gente, vamos fazer um jogral aqui? Começando de lá pra cá. Açucena. O ex-presidente Jair Bolsonaro Foi condenado! Chegou o dia, hein, gente? Tem champanhe aí, produção? Claro que não, mas não tem problema. Vamos falar também sobre gripe masculina. Já ouviram falar? Agora tem isso. Ou será que é uma gripezinha, um mimimi, como dizia aquele lá? Vamos falar hoje também sobre fossa, em homenagem a Ângela Rorô. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Até já já. Olá! Está no ar o Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres de primeira. Eu sou a Juliana Baroni e estou com elas aqui nessa bancada. A Açucena, a cantora que emociona quando solta sua voz para cantar, vocês vão ver hoje. Queridíssima. Obrigado, meus amores. Márcia Tiburi, a Márcia Sensitiva, nossa teacher, nossa escritora, aplausos! A Márcia namora, né? E sabe o quê? Ela cisma com isso, garota. E Sara Zara, nossa filósofa das redes. Nosso alívio cômico aqui no programa. Impressionada aqui, que a Márcia namora. A Márcia namora. ela quer escrever um livro sobre a Márcia. A gente estava tendo essa conversa antes do programa começar. Aqui ninguém larga a mão de ninguém, tá? Me dá a mãozinha, meninas. Você vai poder assistir também, Precisamos Conversar, no Spotify, que também está disponível em vídeo. Bora trabalhar? Precisamos conversar sobre a condenação de Jair Bolsonaro. Mas precisamos, acima de tudo, falar sobre o dia em que uma mulher, a ministra Carmen Lúcia, deu o voto decisivo dessa condenação. Em pouco mais de 2 horas, a chique Carmen Lúcia, a única mulher do STF, decidiu pela histórica condenação do ex-presidente com palavras firmes, enaltecendo a democracia. E quando o ministro Flávio Dino pediu uma parte, Carmen Lúcia disse para ele não se alongar, porque, abre aspas, nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, queremos ter o direito de falar. Parecia final de novela, gente. Vocês assistiram tudo? Eu não perdi 1 minuto, eu fiquei ali com um olho aqui, outro ali, cuidando de filho e assisti tudo do começo ao fim. E vocês? Assisti praticamente tudo do começo ao fim e sofri muito no dia do Fux, porque além de toda aquela retórica do desnorteio para causar um efeito psicopolítico sobre as pessoas, o sujeito consegue ser muito chato. Eu acho que ele merecia um troféu chato nacional. A gente devia criar esse troféu todo ano, escolher o chato nacional. Gente, 13 horas, ele leu a peça inteira, de 400 páginas. E o objetivo era confundir, né? Era deixar todo mundo perturbado para poder dar aquele voto abjeto. O nome disso o cara era prolixo, chato. Acho que a palavra chato é melhor que prolixo. É mais popular, né? Luiz, é muito elegante para aquele tipo. Luiz Fux, meu lindo. Eu acho que tem uma coisa ali muito séria que todo mundo aqui pode se alongar, não de forma chata como o Fux, que é sobre essa chancela às teses bolsonaristas sobre o julgamento. Então, quando ele faz questão de ficar horas e horas lendo as suas falácias de chancelarias do absurdo, ele, inclusive, não só chancela aqui no Brasil, mas as ações dos tarifaços e das sanções contra a soberania brasileira nos Estados Unidos. E, para mim, isso é muito sério. E outra coisa que eu estava assistindo hoje, eu acho que foi a Daniele Lima, que falou na UOL sobre a presença do Gilmar Mendes, o controverso Gilmar Mendes, que, inclusive, tem muitos desacordos políticos ao Gilmar, mas que ele foi prestar sua solidariedade contra o Fux, inclusive, e que já não há mais no STF um clima de paz, de pacificação, e que tá muito sério, porque assim, a posição do Fux, inclusive, coloca a própria posição do STF em xeque. Então não é só uma questão de julgamento, é uma questão muito maior do que o julgamento,
Ele aplicou a metodologia fascista básica, que é esse discurso, que não chega a ser o discurso de ódio, mas um discurso que vem junto com o ódio, que é esse de criar confusão mental na cabeça das pessoas. E usou o juridiquês, que, aliás, foi usado em 2018, no julgamento do Lula, o TRF4, também fez um discurso parecido. Aqueles desembargadores ficaram horas falando, assim, não falavam coisa com coisa, um pouco você conseguia entender, mas você não queria dizer nada. Era uma produção do nonsense, que tem como objetivo hipnotizar as pessoas e causar uma sensação de estupor. Então ficou todo mundo assim. Mas há pessoas que acham que a unanimidade não é boa para a democracia e que, bem compreendido, esse voto pode acabar sendo também um exemplo simbólico de que a gente suporta a diferença e suporta um negócio chamado fascismo, que é um germe destrutivo da democracia que está dentro também do STF. Mas a questão principal, eu acho, foi que ele deu munição para a narrativa da internet da extrema-direita, né, Sara? Mas eu não sei porque o povo ficou achando esperando outra coisa. Era a cara do Fux fazer essa coisa aí, né? Eu não imaginava que ele ia votar a favor da prisão, da condenação do Bolsonaro. Mas pra mim o que mais chamou a atenção foi a tranquilidade da Carmen falando. Entendeu? É mineira, né? Arrasou. Até o pão de queijo pra ela. Arrasa, né, gente? E ela abria a fala citando Afonso Romano de Santana, com aquele poema maravilhoso. E o cabelo tava hidratado. Que país é esse? Eu fiquei só de olho no cabelo. Uma coisa é um país, outra um fingimento. Eu me arrepiei inteira quando ela começou a falar isso. Ela usou poesia, ela usou literatura, Vitor Hugo. Quer dizer, é outro nível, né? E ela se faz entender. Ela fala muito claramente. O Dino também fala muito claramente. Qualquer pessoa que estava ali assistindo podia entender o que eles estavam falando. Sim, inclusive eu entendi perfeitamente. Não, eu também, mas eu tenho muito dificuldade. Eu falei, homem chato. Porque entende de folha, quando a gente foi também nisso tudo, umas folhadas danada. E ele babando, e aquela peruca. Mas eu acho que era pra isso mesmo, pra cansar as pessoas, sabe? E aí meio que tipo assim, ó, eu entendi assim, que era pra cansar quem tava assistindo, que tinha interesse na condenação do Bolsonaro, e não ver ele só como um apoiador do Bolsonaro também. Acho que ele ficou embromando, enchendo linguiça, tipo, eu tô aqui, um muro mais ou menos caindo pro lado de lá, do que do lado de cá, sabe? Tipo aquele peidão, que não fala, que não tem coragem de botar o culhão assim e falar assim, eu não quero que meu amigo seja preso, não um ex-presidente por causa das atitudes dele. Mas ao mesmo tempo ele não quis colocar como uma pessoa assim mal vista pelo povo, entre aspas, e aí ficou naquele negócio, né, meio extrema-direita, meio direita, mas não quero o Bolsonaro preso, mas também não quero que o pessoal pense que eu tô a favor dele. Mas acho que ele realmente tentou capitalizar, herdar o resto que sobra do bolsonarismo no Brasil. Então, candidatos a Bolsonaro, haverá muitos, né, gente? Sempre houve. Candidatos a Hitler, e agora, no Brasil, os candidatos a Bolsonaro. É um movimento que se criou, que independente do Bolsonaro ser preso, o movimento continua, né? Então, porque sempre haverá fascistas, então a gente troca o nome, pode colocar tarcisismo, pode colocar marçalismo, pode colocar zemismo para... Michelismo, e por aí vai. Então, na verdade, muda a figura do fascismo, aplica-se um novo nome, e essa figura, durante um tempo, se ela conseguir fazer sucesso, como foi o caso do Bolsonaro, ela vai ter o seu lugar, enfim, na política nacional. Mas tem esse detalhe, a democracia é um regime assim, que nunca está pronto, que a gente tem que lutar por ela todos os dias. E aí, nossa querida Carmen Lúcia fez um papel importantíssimo, porque ela trouxe as mulheres para a cena, e hoje nós sabemos, todo mundo sabe, é inegável, que sem a participação das mulheres, e dos pretos, e dos negros, e das pessoas LGBTs, e das pessoas com vítimas do capacitismo, a gente não vai ter uma democracia tal como a gente merece, como a gente deve ter. E aí, ela chamou as mulheres pra cena, e isso foi maravilhoso. Ela é uma mulher muito bem posicionada, elegante, bacana, ética, rigorosa, que sabe tudo de divertida, direito. Bem humorada. Tabelinha que ela fez junto com o Flávio Dino e com o Alexandre de Moraes. Era uma conversa, assim, entre pares. Sabe por que ela é divertida? Porque ela é inteligente. Ela me convidou para almoçar na casa dela. Eu entrevistei ela.
Eu entrevistei a Carmen Lúcia, gente. Cara. O ano passado, no final do ano passado. E aí ela me convidou pra almoçar na casa dela e ela fez lá um almoço mineiro e tal. Ela é adorável. O que ela fez de almoço? Ela é divertida. Qual era o cardápio? Então, não, mas ela tinha que trabalhar. Então ela nos serviu para os convidados um vinho branco, mas ela não bebeu. Eu cuidei disso, assim, porque ela tinha que trabalhar. Era comida mineira, assim. Eu tinha feijão, feijoada. Tinha couve. Sei o quê, mas eu comia salada, porque, enfim, tava ótimo. Pelo amor de Não, mas Deus, ela é divertida mesmo. Essa é uma característica, porque ela é muito inteligente, muito descolada, e ao mesmo tempo ela dá uma impressão, assim, de ser uma pessoa muito livre nas posições públicas que ela assume. Ela não tem medo de ninguém. Tem leveza porque não tem medo, né? E então, embasamento, né, gente? Mas uma coisa que quando ela entrou, deu muita tranquilidade, só que assim, quando terminou todo o julgamento e aconteceu a condenação do Bolsonaro, me deu um certo medo. Justamente porque a posição contrária do Fux poderia ter um traço de democracia ali, por ele ser contrário, não ser unânime, que eu até cheguei a pensar nisso também, Ju, quando você falou, poxa, foi legal, não teve unanimidade, isso mostra muita coisa, só que a questão não foi essa. Ele na real, era como se ele munisse e embasasse, teoricamente, com seu juridiquês, as teses bolsonaristas, e, de fato, me deu um medo do que pode acontecer. A gente está tendo um momento de uma possível invasão da Venezuela pelos Estados Unidos e pelo Trump, que parece estar cada vez mais real do que nunca. Eu não acredito, claro, que seja a mesma condição do Brasil. O Brasil, ele tem boas relações, até porque a gente tem um presidente que é um excelente estadista, diplomata, que é o Lula. Então a gente tem boas relações com a Europa, com a Alemanha, com a China, enfim. É um jogo diferente, mas me causa muito medo. Sim, mas olha só, não vamos ter medo, gente. Não precisa ter medo. Eu acho que o STF está funcionando e democracia política, de uma maneira geral, é luta por hegemonia. A gente está tendo a hegemonia democrática contra a hegemonia fascista que nós tivemos nos anos aí do golpe e do Bolsonaro. Então, o STF funcionando, podemos ficar tranquilos. Agora, o executivo também na mão de um partido democrático também é uma coisa que pode nos dar uma tranquilidade. O que a gente tem que ficar preocupado é com esse congresso legislativo ultrafascista, inclusive cristofascista, por isso que eu lancei esses dias uma campanha chamada Um Outro Congresso é Possível, porque isso a gente tem que cuidar, precisamos mudar esse Congresso Nacional com urgência, o ano que vem é a chance, e as pessoas têm que ter essa lucidez. Mas eu não teria medo agora do que possa acontecer com o Brasil, porque a nossa democracia está dando aula. Vocês viram as matérias nos jornais dos Estados Unidos sobre o Brasil? Sim, foram maravilhosas. Foram um reconhecimento muito interessante sobre o tanto que eles estão errando e o tanto que a gente no Brasil estamos acertando. E é legal falar também que isso aí é o povo brasileiro, gente, porque assim, o campo progressista, a militância, os ativistas e o povo mesmo que sabe pensar, que viu, que enxergou, que mesmo gente bolsonarista que eu acho que caiu, arrependido, né? Que caiu na real, que de repente viu quanta gente de direita, de extrema direita, que está se dando conta da importância, por exemplo, do trabalhismo no Brasil, se dando conta que é trabalhador e criando essa consciência nova, despertando, né, para uma outra possibilidade de Brasil. Não, é importante dizer que nem todo mundo que votou no Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro, é bolsonarista. Então, esse acordar também vem desse lugar, de não aceitar todas as prerrogativas que vêm daquele campo. Quem aceita todas as prerrogativas dentro daquele campo são os fundamentalistas, os extremistas, e nem que todo são mundo que votou. dentro dos que votaram em Bolsonaro. Agora, vocês se sentem vingadas? Porque, não sei se essa é a melhor palavra, mas de alguma forma vocês se sentem reparadas por tudo que ele fez, com essa condenação de 27 anos e 3 meses? Perdoar é bom, mas vingar mas a Márcia disse uma coisa uma vez aqui que é interessante. Para as vítimas, nunca há reparação, né? Ou justiça, né, Márcia? Para os mortos. Seria justiça, né? Não seria nem vingança, justiça mesmo. Porque você vê que alguém que tomou um lugar que não deveria, aqui no caso do presidente, na verdade ele foi porque o povo colocou. Mas a forma que ele usou esse local como presidente, né, esse poder, ele tirou o poder de um presidente, colocou o poder de uma pessoa física
com o ódio que ele tinha pessoal das pessoas. Um ódio dele, né, pessoal particular, de uma população. Então, eu acho que não é nem por questão de... Porque se fosse vingança, ele nem preso seria. Ele seria, né... mandado em partes para casa de várias pessoas. Então, não é nem vingança, é justiça mesmo. E lembrando o seguinte, é uma reparação pela condição péssima e genocida que ele fez durante a Covid-19. Ele sempre foi um sujeito político, desde quando era um deputado de baixo clero, misógino, racista, homofóbico, enfim... Ele exaltou o maior torturador, o mais macabro torturador da história do Brasil, que foi o Brilhante Ustra. Então, ali, naquele momento, ele já deveria ter sido preso. Aquilo não poderia, dentro de uma casa civil, uma casa dentro do parlamento, ele jamais poderia ter dito uma fala daquela. Mas os ditadores fazem isso, né? E ele se colocou nessa posição tirânica, autocrática, ditatorial. Afinal de contas, ele é um herdeiro também da ditadura militar brasileira. E tem uma coisa aí que eu queria comentar nessa linha, que é a demanda que essa gente começou a ter, e que o Bolsonaro teve, de uma anistia para ele. Ficou muito evidente nos discursos do Eduardo Bolsonaro e todos os discursos dele mesmo, que a anistia era só para ele. Uhum. E aí também seria muito legal que essa gente que se veste de verde e amarelo, que foi tratada pelo próprio Bolsonaro como otário. Ele falou idiotas. Ele chamou o seu próprio público, os seus próprios seguidores, ele chamou de idiotas, tratou essa gente como otária. E eles foram, então, massa de manobra. E seria muito legal que eles agora se dessem conta disso, de que eles foram usados também, claro, diante da lei. Aliás, essa é uma lei, é um princípio dos direitos humanos universais, que todos devem ser iguais perante a lei. Se ele pede anistia, devia pedir anistia para todo mundo, mas não só para quem invadiu Brasília, para todo mundo que está preso nos presídios do Brasil hoje. Imaginem como seria uma sociedade que desse anistia para um sujeito como esse, que é um aproveitador, um abusador psíquico, um abusador da democracia brasileira. Olha, o ICL apresentou nesse domingo, eu quero dar essa dica importante para vocês, documentário O Fim de Bolsonaro, Como a Democracia Venceu o Golpe no Brasil. É um documentário original do ICL, que faz um verdadeiro registro do Bolsonaro como chefe de uma organização criminosa, que tentou seguir com o projeto de extrema-direita no Brasil. O filme mostra documentos, lives, discursos, mensagens trocadas com depoimentos de jornalistas, todos do ICL, tá? O nosso time brilhante de jornalistas do ICL, advogados, pesquisadores. O filme é muito fluido, é rico em informações e imagens e é uma verdadeira homenagem à democracia. Eu fiquei muito encantada com esse filme e muito impactada também porque ele mostra o julgamento, e aí faz uma retrospectiva desde a eleição do Bolsonaro, e aí e antes ainda, a preparação de tudo que a gente viu acontecer depois no 8 de janeiro, que foi aquele 7 de setembro de 2021, onde eles já começam a duvidar ali, a plantar a discórdia, a dúvida sobre a urna eletrônica, e já começam a falar do STF ditador, do Xandão como um ditador, e naquela época a gente não entendeu a dimensão daquilo, pelo menos eu não entendi a dimensão daquilo, talvez Márcia já tivesse um olhar mais atento para isso. Mas, e aí ver tudo isso encadeado, mostrado como está no documentário, é absolutamente genial, é uma peça histórica para ficar para sempre, para as próximas gerações entenderem esse momento histórico do Brasil. Vocês gostaram? Vocês assistiram? Eu assisti, achei maravilhoso, é realmente uma peça histórica, ele traça didaticamente, guarda o arquivo completo desses acontecimentos. Agora, em 2016, quando o Bolsonaro fez aquele discurso, eu disse, esse cara vai ser presidente do Brasil, porque ele foi o pior entre os piores, e ali comecei a falar, ele ia ser presidente do Brasil, porque foi ele que conseguiu catalisar, primeiro ele dividiu, ali, naquela hora, com aquele discurso pavoroso, ele dividiu o Brasil em dois. Aqueles que o combateriam corajosamente, que foi todo o campo progressista, e aqueles que o defenderiam, o apoiariam, também panicados, porque ele botou todo mundo em pânico. Só que teve gente que reagiu com medo e teve gente que reagiu com coragem. Então,
a coragem de combater Bolsonaro, que era o fascista da vez, foi o que fez o Brasil avançar e deu vitória ao campo democrático em 2022 e um governo, então, democrático em 2023. Mas é bom a gente lembrar que tem que cuidar disso. Isso, Açucena. Cuidar para que o fascismo não volte, ou pelo menos que ele não saia desse nível mínimo que ele sempre vai ter dentro de uma democracia, porque é impossível numa democracia a gente conquistar unanimidade, e esse é o simbolismo do voto também do Fux, mas tem que cuidar para que isso não saia do controle, que esse fascismo que está ali numa parcela mínima, que é subjetivo, que está lá guardado nos armários, que ele não venha à tona e que ele não tome conta e não vire fascismo de Estado, como aconteceu com o governo do Bolsonaro. Eu queria só, desculpa... É só para lembrar que os extremos, eles se mobilizam com muita facilidade. Então, por isso que a democracia ela tem que ser vigiada. A democracia é como a liberdade, né? Contraditoriamente, a liberdade ela precisa ser vigiada. Como se ela não fosse livre. Mas para que ela seja livre, ela precisa da sua vigilância contínua. E precisamos estar vigilantes, justamente porque há chancelas colocadas para esses extremos que se mobilizam com muita velocidade. E aí troca o ator principal, mas a história não muda, só muda o marionete da vez. Eles já foram né? alimentados, eles estão lá alimentadíssimos. Eu quero só acreditar aqui que a direção é da Márcia Cunha, nossa querida diretora aqui do ICL, o roteiro também da Márcia, do Eduardo Prestes, que é um jornalista, um jornalista maravilhoso, que fez durante anos o Profissão Repórter, que trabalha acho que na TVT que ele trabalha também. Ele é maravilhoso, do André Uzeda, e a montagem também é do brilhante Eduardo Prestes, tá? Um beijo pra você, parabéns pelo trabalho. Deixa eu só lembrar outra coisa, pra vocês também, muito importante. Márcia Tiburi, nossa teacher, está agora escrevendo, é uma colunista da revista Liberta, a nova revista do ICL, a revista semanal do ICL, e escreveu um artigo sobre essa questão do fascismo, né? Na edição especial de estreia. Essa edição de estreia, muito legal, só artigos incríveis, toda a galera do ICL, e o assunto era isso, pós-Bolsonaro, né? O bolsonarismo e agora? O que a gente vai fazer com o Brasil que viveu essa experiência? Então, tive o prazer e a alegria de escrever um artigo também sobre isso, e as pessoas podem ler. Não, e a revista tá maravilhosa. Linda. A revista tá maravilhosa. Liberta. Aliás, e a capa do Aroeira, a queda de Bolsonaro, a capa de estreia, tá maravilhosa. Você não pode perder. Se você ainda não viu, não soube da revista, informe-se. Daqui a pouco eu conto mais para vocês. Bom, gente, lembra quando o Bolsonaro falava sobre a Covid? Entre muitas coisas horrorosas, né? Ele dizia que era uma gripezinha. E essa palavra ficou marcada dentro da gente, né? Mas eu tenho uma pergunta e queria ouvir da Sara, que é bem debochada. Vocês acham que homem é mais fraco pra dor? Menina, eu juro que eu nunca pensei nisso. Mas não é não. Eu acho que é o momento que ele pode ser, que ele se sente no lugar de ser mimado. Sabe? Tipo, a saúde, a vulnerabilidade que o homem permite se sentir vulnerável. Então, acho que só nessa hora que ele deita, né? Ele arrega e tô passando mal, tô doente. Mesmo quando a unha lascadinha no cantinho assim, sabe? Porque ele não precisa provar que tá forte, entendeu? De pegar um gás, subir um galão de água. Ele tá doente. E aí ele se sente no lugar de ser mimado, né? Eu acho. Aí ele quer uma mãe pra cuidar dele. Uma enfermeira, uma mãe. Eu nunca vi meu pai assim, você acredita? Nunca vi. Meu pai, ele doente, eu nem sabia se ele estava doente, porque ele estava passando mal e estava trabalhando assim mesmo, então a gente não teve esse exemplo de perto em casa, de ver um homem passando mal e ficando, nossa, caindo nos pedaços. Mas tem amigos que quando cai tipo uma tosse, aí já, nossa, a voz muda, o olho vai pro fundo, assim, parece que é psicológico, né? A cara transforma. Mas aí vocês podem pensar, por que a Juliana tá falando desse assunto completamente mandrake? Não, gente, parece que agora existe uma comprovação científica para isso. Sim, foi provado que os homens têm um sistema imunológico mais fraco do que o das mulheres. Vocês acreditam? Psicológico. Quem defende essa ideia é a Marlene Zucchi, uma professora de Ecologia, Evolução e Comportamento da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Você soube dessa? Saiu no New York Times, também no Jornal Globo. Eu não soube dessa, não. Eu achei interessante, até porque eu sou uma pessoa trans, né? E quando eu vejo essas espécies de determinismos biológicos a respeito do gênero, eu sempre me questiono.
porque, inclusive, a medicina, ela ainda não tem cultura para lidar, cultura que eu digo assim, ela não construiu cultura transgênera para lidar com as pessoas trans que fazem essa desnaturalização dos corpos e do gênero nos corpos. Então, assim, quando se toma hormônio e é um corpo que aparentemente era masculino e vira feminino, o feminino vira masculino. Só que para nós, por exemplo, um corpo de homem, uma mulher trans não teria um corpo de um homem, teria um corpo de uma mulher trans. Mas existem, claro, as similaridades, é que nossa cabeça é diferente, a gente pensa diferente, a gente lida com a dor diferente, a gente lida com... Mas por isso que eu acho que talvez a Sara fale que é psicológico. Só que é uma questão científica, né? Não sei como lidar, mas eu entenderia isso muito mais como uma questão cisgênera do que como uma questão trans. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Entendemos, mas você quando tá com gripe, como é que é a sua reação? Nossa, eu vou trabalhar, eu vou fazer minhas coisas, eu toco minha vida. Uma mulher, gente. Pois é isso que as mulheres fazem. Não, mas eu acho que tem a reação psicológica também, que a Sara disse. Mas dos mimos, serem mimados, né? Mas vamos juntar as duas coisas, porque na verdade a gente não precisa trabalhar com essa hipótese de uma maneira dualista, né? Sim. Dá pra gente... por que não? Né? Não, é que veja só, assim, lá na nossa zoeira, eu sempre falo que as mulheres são seres superiores, tá? Mas eu não vou falar isso publicamente, né? Então, entenderam? Aí, não vou falar publicamente. Tá, entendeu, amiga? Então, temos 10 mil pessoas nos assistindo. Mas enfim, tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é pensar na divisão sexual que gerou a divisão sexual do trabalho. Sim. Se a gente pensa do ponto de vista do contrato sexual, que tá na origem das opressões todas, as mulheres com crase sobrou um tipo de trabalho, que é o trabalho do cuidado e o trabalho das emoções. Então, isso que a Sara fala sobre o caráter psíquico do negócio também tá valendo. Porque, de fato, os homens querem ser cuidados, por quê? Lembram daquela minha teoria? Matriz de subjetivação. Cuidado e a violência. Pela violência Elas dos estão homens. ensaiadíssimas. E matriz de subjetivação pelo cuidado com as mulheres. E aí os homens, quando eles sucumbem, eles esperam ser cuidados. E as mulheres esperam sempre cuidar. E os homens, quando estão lá na sua plena potência, aqueles toscos, mal educados, horrorosos, feios, chatos, burros, desinteressantes, caraca, mano, eles acabam praticando violência. Aliás, os homens podiam se tornar pessoas mais interessantes. É possível, através dos estudos, da poesia, da autodesconstrução. Tem muitos caminhos para os homens se tornar interessantes. A gente até tem uns namorados interessantes, né? Eu até tenho um casamento interessante. Tem homens interessantes nesse mundo, enfim. Mas quando fica com gripe, eu cuido dele. Bastante. Então, porque meus casamentos não duraram a tempo de o marido ter uma gripe. Isso que eu fiquei pensando. Isso que eu fiquei pensando quando você falou assim, não tempo. Não sei disso, porque não ficou casado 12, com meu namorado é assim, cara, por que você não lavou o prato ainda? Tô gripado. Porra, mano, mas eu gripada, eu lavo o banheiro, eu varro a casa, Não, naquela época terrível de Covid, quando as famílias todas pegavam. Se um membro da família pegava, todo mundo acabava a mãe não podia pegar, pegando. Gente. A mãe era que tinha que cuidar de todo mundo, mesmo testando com Covid. Eu não sei se foi geral, mas pelo menos na região que eu tava, a campanha para as mulheres se vacinarem era muito mais intensa. E eu pensei nisso, eu falei, eles estão querendo que as mulheres vacinem porque se o pai ou o homem da casa passa mal, fica doente, tem quem cuida, né? Mas e se a mãe vem, sei lá, fica doente por causa da Covid, quem vai cuidar do resto, né? Então era uma campanha muito intensa, assim, para as mulheres e se vacinar, sabe? Eu acho que eles pensaram nisso, né? Porque tem a ver com isso, as mulheres são... Tipo, vocês têm que ser o suporte dos as homens, trabalhadoras domésticas, gente. É também por isso que o movimento feminista é tão importante, porque foi mostrando essas contradições que sempre se ampararam em ideologias, teorias e ideologias patriarcais que usam o conceito de natureza, que é isso que você está combatendo quando você fala essa questão trans. Que a gente não é por uma questão de natureza, é por uma questão de produções culturais e produções discursivas, e aí tudo isso que a Sara acabou de falar também, do meu ponto de vista, faz completo sentido. As mulheres como trabalhadoras do lar, na divisão do trabalho, o trabalho doméstico, que é o trabalho do cuidado, o cuidado com o marido, o cuidado das crianças, cuidado da casa, cuidado da comida, cuidado geral, cuidado dos velhos, é sempre com as mulheres, né? Então, para os homens se tornarem mais interessantes, eles também podem aprender a fazer um workshop para aprender a cuidar, aprender a limpar a casa, lavar louça é sexy, gente. Eu acho lindo. Esfregar o chão
mão com força. Sabe o que eu acho mais legal? Coloca uma cuequinha bem bonita. Vai lá lavar sem camisa, vai lá. Não, é um fetiche, não é? Dá uma malhada também, dá uma arrumada assim, toma um banho, fica cheiroso e vai limpar o chão, que você vai ser o homem mais sexy do mundo. Agora, a gente não pode ignorar também que tem uma coisa assim, que os homens tomam menos precauções, né, para evitar doenças, como eles não usam máscara, não lavam as mãos com tanta... São meio porquinhos, será? Não sei, vamos pensar. Eles fumam mais, bebem mais, retardam o quanto podem uma ida ao médico, por exemplo. Ou seja, eles morrem mais se arriscam mais, né? Morrem mais e também. Morrem geralmente mais cedo que as mulheres, estatisticamente, né? Então, eu acho muito importante essa discussão, sobretudo por isso que a Márcia disse, dessa desnaturalização também só do biológico, porque a gente traz o biológico como o suprassumo das confirmações das teorias de gênero. Isso é um perigo, ou seja, o ser humano é um ser social, ele é um ser também não, é também biológico, mas é também cultural. A gente não pode, a gente tem que amalgamar essas mas dizer que não é natural não é negar o corpo. Então tem um corpo, só que o corpo é plástico, né, gente? O corpo, a própria ciência as 1000 pesquisas que existem hoje, elas falam das diferenças hormonais. Esses dias eu vi uma mulher, mãe, crente, inclusive, falando da sua criança intersexual. Eu chorei vendo o vídeo. Ela falava de um jeito tão bonito, a aceitação dela, daquela criança que tinha cromossomos... Era uma menina, mas era um menino, mas os cromossomos eram todos diferentes, e ela estava aceitando aquele corpo como uma coisa... Na concepção dela, que vinha de Deus. Eu achei tão bonito. Isso é o ser humano, né? Porque ela aceitava. E era generoso, gente. Foi tão bonito. E é isso que eu acho que a gente tem que pensar hoje. Que a gente é uma bênção aí que aconteceu na vida e aceitar uns aos outros, né? É o que Deus não erra, que o pessoal fala, né? Deus não erra. Então, quando uma mãe ela consegue aceitar com facilidade qualquer coisa fora do que é considerado natural, ela tá provando que ela é uma cristã autêntica, né? Porque o que se diz é que quando... Fala assim, ó, Deus não erra. Mas quando uma pessoa ela é trans ou ela é LGBT... Ela é um erro. Ela é um erro. Então, qual que é a coerência entre Deus não errar e a... Então, quem que fez? Isso é um erro de interpretação de quem tá falando merda, né? Existe a moral, né? A moral criada pelos homens, mas tudo que existe é de Deus, né? É da vida. E qualquer texto, você tem como ler pelo óculo da violência, pelo óculo do afeto, pelo óculo do amor. Principalmente, eu tô falando dos religiosos mesmo, né? Então, é uma escolha. A gente tá nesse momento tendo uma bancada da Bíblia que tá... apregoando horrores pelos 4 cantos do Brasil. Pois é. Então, assim, ou seja, há como você direcionar o seu texto para vários vitrais. Agora sim, a gente está aqui para apregoar um vitral do amor. É possível ler? É possível ler. É só você ir lá que você vai ver Jesus amando horrores. E essa questão de saúde também entra muito no campo de fé, campo religioso, que eu lembro que na minha época, quando eu era criança, em 1990... meu pai, ele tava com medo de ir fazer exame de próstata, né? E aí, existia um senhor que era da igreja que falava que aquele exame não era de Deus, porque era pra enfiar o dedo. E aí foi feita praticamente uma campanha silenciosa nas rodinhas para os irmãos não irem fazer o exame de próstata. É por isso que tem tanto índice de morte de câncer de próstata por causa desse preconceito absolutamente ridículo, né? E o resultado foi pesado. Gente, vocês já acharam tatuagem do Hilton Lacerda? Tem uma cena icônica em tatuagem que fala que o órgão sexual que nos une é o cu. Ou seja, porque todo mundo tem cu. Então vamos parar. Não tem gênero, né? Até o Olavo de Carvalho sabia disso. Cu não tem gênero. Homens, o cu não tem gênero. Olha, querida, eu já fui muito atacada porque eu falei essa palavra. Mas a atacadésima, uma não é fake news, né? Das campanhas de difamação mais conhecidas contra a minha pessoa é porque eu falei que o cu é laico. Aí, assim, a direita ficou doida. Eu toquei o terror anal nesse país. Laicidade. Mas eu tava falando isso com um amigo meu que ele é meio homofóbico, né?
Eu tô convertendo ele a pensar sozinho. Falei, o que diferencia o ser humano nas partes íntimas? Porque seio, eu acho um absurdo a gente não poder mostrar. O nosso seio é bonito. Gente, peito é a coisa mais linda. É lindo. Só que aí, começaram a sexualizar o trem, aí os homens com os peitos feios podem ficar à vontade. Na rua a gente não pode mostrar o nosso. Mas, gente, enfim. mas eu acho o peito de homem tão sexual. Eu acho muito. O homem tira a roupa e fica assim... Olha, outro dia teve uma briga lá em casa, tá? Eduardo Moreira tava na fisioterapia. Peitudo. Ele foi, tirou uma foto de sunga, na fisioterapia, tava lá malhando e tal. Tirou uma foto com a fisioterapeuta dele. Chuva de comentários. Juliana, passa peito bem. Comprido, né? Cheguei em casa, dei meu ataquezinho ariano. Falei assim, você postou uma foto sem camisa? Eu tirei minha blusa e tirei uma foto... Querendo biscoito. Eu sem peito, né? Eu sem peito não, desculpa. Eu de peito de fora. Falei, eu vou postar essa foto. Ele, não, pelo amor de Deus. Falei, ué, por que você pode ou não? Aí criamos uma discussão feminista em casa. Mas a parte que eu tava falando era isso. O peito, homem e mulher tem peito. E o que diferencia a parte íntima é que o homem tem o pênis, né? Existe, quer dizer, o pênis e a vagina. Mas o cu não tem diferença. As pregas são as mesmas. A quantidade de prega eu acho que também deve ser as mesmas. Terminação nervosa também. Vai dizer que... E o formato é igual, E gente. o nome desse negócio aí é falogocentrismo, né? Falocentrismo, né? O falocentrismo. Falogocentrismo é quando bota isso na linguagem. Mas o falocentrismo é isso, né? Os homens, eles são o centro do mundo e o órgão fundamental, esse chamado pênis, que as pessoas não gostam nem de falar, é um órgão que precisa ser mais bem cuidado, porque consta que existe muito câncer nesse território, nesse mundo masculino, e que tem a ver com a falta de cuidado de higiene também, e falta de medicina, falta de ir no médico. Nossa, fez uma imagem horrível na minha cabeça. Os caras eu já vi urologistas falando disso, eu já vi gente chorando, porque os caras não cuidam deles mesmos, eles têm preconceito contra os órgãos, o órgão anal, o órgão peniano e os órgãos de uma... Dá uma cordinha de ciência. Não, sabe o que é o pior? Eles acham que eles não são corporais, que não tem que cuidar. Ô, Márcia, esse ditado que é assim, de autossuficiência. Que quem capina o quintal tá esperando visita, né? Então, por isso que não pode depilar botão. Aí... Sério isso? Como é que é? Quem capina no quintal... Capinando no quintal tá esperando visita. Tá esperando visita. Zara é não pode do botão. É, porque aí se você depila o botão, capina o botão, significa que você quer receber visita. Então tem um monte de homem que não faz essa higienização na parte, né? Aí não tem o hábito de tomar banho. Uma vez, gente, eu juro, eu ia ficar com o moço, ele foi na minha casa, ele cagou e não tomou banho. Eu desisti. Que nojo! Tem que lavar o bumbum. Pra mim tem que lavar o bumbum. Se não lavar, eu desanimo. Gente, numa boa. E aí, eu fico pensando, tem um monte de homem que não capina no quintal, mesmo se não for receber visita. Não, aí não dá. Aí é não porco. Tem higiene, aí é disse, sujo, entendeu? é porco. Não fala com a gente. Porque é triste, né? Vamos mudar de assunto. Olha, em homenagem a Ângela Rorô, nós vamos falar sobre fossa. Sabe aquele fora, aquele toco ou aquele pé na bunda, quando a pessoa não tá mais afim de você ou nunca teve? Não tem jeito, né? O que é que você faz? Se mata de chorar, ouve música alta, grita, esperneia, enche a cara, cai numa fossa que chega até ser bom de tão ruim. Eu adoro uma fossa. Quem nunca aqui na bancada, gente? Nossa, eu quero histórias de fossa e músicas preferidas. Eu sempre falo isso nos meus shows, que eu sou daquela dramática, romântica, que quando tá numa fossa, vai até o banheiro, escorrega no azulejo, chorando. Adoro! Que nem novela. Sério? Eu sou dessas. Sou assim, eu também. Sinto a ilusão, a desilusão. Aí você faz um show para você mesma. Show pra mim mesma. E aí, apago a luz Se olha no espelho? Muito, eu me olho no espelho. E eu acho que, assim, eu tenho uma relação muito difícil com a negação, né? Que eu tô fazendo terapia agora. E terapia, cara, faz bem, né? Nossa, a gente já fez uma pauta aqui sobre terapia. E a coisa da fossa já foi muito... Eu já vivi muitas fossas. Primeiro que eu como um adolescente transgênero que não tinha transicionado ainda, porque estava dentro de um armário horrível, só amava escondido, tinha aquela relação de platonismo muito profunda. Só fui namorar agora, aos meus 34 anos. Hoje eu tenho 37 anos. E tenho 3 anos de namoro, mas é o meu primeiro namorado. Ainda eu tenho uma relação imatura com o meu relacionamento. Então, porque eu só vivi fossas. Ao longo desses anos foram só tentativas malogradas de relações, enfim. Mas assim, paixões profundas.
E teve na faculdade, teve o primeiro menino que eu contei, né? Que eu era apaixonada, fiz canções, grandes canções minhas, inclusive foram feitas para esse muso. E a fossa, para mim, sempre foi um lugar também de ao mesmo tempo, contraditoriamente, de muita matéria-prima para produção artística, para os meus poemas, para os meus textos, para as minhas canções. Teus Olhos Verdes é uma música de fossa? Então, ela é uma música do medo de não entrar numa fossa. O medo de se apaixonar. Porque é o seguinte, quando eu fui, antes de namorar esse menino, o Giovanni, eu tive esse medo, né? Porque ele era muito interessante, bonito, gostoso, blá. E se apaixonar pra mim era um risco muito grande, porque eu já tinha sofrido demais por ser apaixonada. Aí a música diz assim: seus olhos verdes quase que da cor das plantas que eu comprei, me alucinam quase de um jeito, quase que não sei onde termina o começo do fascínio dessa ilusão, que extermina quase que o medo de uma paixão. Então é uma canção linda! Sobre o quase. Então, ou seja, eu vivi as fossas. Se é um assunto... mas é matéria do seu trabalho, né? Cara, mas aí você transformou isso em arte. Você elaborou transformando. Por isso que eu tenho uma certa sanidade ainda, porque a arte... Você tem? A arte... Aqui nós 4 também, eu duvido. As 4 são bem, graças a Deus, mulheres muito interessantes. E você? Como é que você lida com a fossa? Eu tava aqui tentando me lembrar de uma fossa. Uma vez, eu sou muito easygoing, tá tudo certo. Os meus ex-namorados, vários deles, teve um que em geral acabava porque eu gosto de relação monogâmica, eu não gosto quando eu sou traída. Em geral é isso que acontece. Mas eu me lembro uma vez que eu gostava de um lá, que eu gostei, que foi o cara que eu realmente gostei, sabe? Aí eu gostei daquele. Nossa, eu sei o que é isso. Sabe que você gosta, assim, sabe aquela blusa que você perdeu, assim, você escreveu um livro, você pegou um avião e você perdeu uma blusa que você queria muito recuperar, que era uma coisa, sabe, você perdeu assim, um casaco que você gostava demais, você gastou uma fortuna pra pagar aquele negócio. Então já me aconteceu esse negócio. Você escreveu o livro? Não escrevi. Mas aí você cantou Meu Mundo Caiu. Não, eu não sei que música que eu botei, mas eu sei que eu cheguei em casa e liguei uma música bem alta, não lembro que música era, e eu deitei no chão, e eu morava numa casa que não tinha móveis. Aí eu disse, nossa, que cena cinematográfica. Eu levantei e fui fazer outra coisa. Que não tinha móveis. Casinha de sapê. Olha, eu deitei no chão. Isso é real. Você caiu na fossa, amor. Aí eu disse, sim, literalmente. Aí eu disse, ai gente, que cena cinematográfica. É muito levantei bonita, e fui fazer outra coisa. Tinha muita ocupação, gente, não dava tempo pra ficar chorando por homem. Mas teve um que me namorou, que eu dei um pé na bunda. Eu quero falar isso um dia. Ai, alguém me namorou. Não, mas ele era muito chato. Aí eu acabei, porque ele era chato e ele tava me fazendo ficar sem voz. E eu dizia, pare de me ligar. Aí no final eu já dizia assim, pare de me ligar. Porque eu não conseguia. E eu não queria ficar inimiga do sujeito, mas o sujeito, ele era tão chato, que ele conseguia... E eu sou super de boas, basta a pessoa ser boazinha, eu já tô feliz. Mas ele conseguiu me deixar, assim, triste e querendo ir embora e fugindo. E a gente nunca mais conseguiu conversar, porque eu tive que dar um pé na bunda, assim, tipo... Hoje, eu vou arranjar outro namorado hoje, pra você me deixar. Me larga! Você, então, deu mais pé na bunda do que tomou, né? Eu acho que sim. É uma feminista raiz. Olha só, e você? Me conta uma... Não tive tempo pra história ter fossa, de fossa. O tempo foi pouco. Mas, quando eu tô assim, mais ou menos, né, quase caindo, quase chorando, eu viro um chat GPT. Nossa senhora, que aí começa a pensar, por que a pessoa fez aquilo? Por que eu reagi daquele jeito? A última, por exemplo... Eu não sei que desgraça que deu, que eu comecei a pensar o que é comprometimento e intimidade. Ó, pra você ver que por causa de um fora. Não era nem um fora, era porque era uma situação que a pessoa estava comigo em situações meio que escondidas, né? Aí eu comecei a pensar... Mas escondido por quê? Eu sei bem. Escondido por quê? Porque a desgraça era... Não fala isso não. Pode falar. Ela é poligâmica, eu sou poligâmica e a namorada dela não é. Peraí que eu confundi. Calma aí. Mas a namorada dela uma pessoa é poligâmica. Você é poligâmica e ela também. Vocês estavam se Só que ela tem uma namorada que e ela tinha uma namorada monogâmica. Isso. E eu sou amiga das duas, mas então... Mas o problema é o combinado entre as duas. Então, aí o combinado me faz o quê? Me tira do meio, porque o combinado fica entre as pessoas que estão ali. E aí te joga na fossa. Aí, e o que você faz nessa hora? Eu comecei a pensar sobre coisas. Você não escuta uma música? Eu escutei a música dela, porque ela é cantora.
Você não não. A música dela. Não sou eu, hein, gente? Não é essa cena. Mas eu comecei a pensar claro. Aí eu comecei a pensar o que as pessoas merecem. Eu começo a pensar o que eu mereço. Aí eu fui ver a diferença entre intimidade e comprometimento, entendeu? Porque eu fiquei pensando, cara, intimidade as pessoas podem ter com você e não é o suficiente, porque a gente quer muita intimidade com as pessoas, né? Você pode estar num mato, numa viela, num canto, num escondido, mas o comprometimento, sabe, de manter um acordo, de ser leal, é uma coisa que você não vai ter se não tiver ele. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu não quero mais intimidade, eu quero comprometimento. Agora eu tô com essa no alvo da minha lista. Assim. Eu sou contra muita intimidade também. Não. Dá pra ter os dois, mas sem comprometimento não vale muito a pena. Intimidade sabe? é um assunto pra gente discutir. Mas olha, intimidade é o mais gostoso de uma relação pra mim. Comprometimento. Depende do que você porque você tem marido. Aí tu tem seu marido pra ter intimidade. Eita, que a Márcia tem coisas pra falar sobre intimidade. Muito. Olha, quando eu era paquita, eu andava muito de ônibus fazendo show. Você sabe bem que você anda na estrada também. Mas era o ônibus da Xuxa, né, querida? Mas, amor, um dia eu te conto, que não é esse glamour todo, não. Isso a Globo não mostra. Mas aí, eu tinha um Walkman, né, que eu comprei com meu dinheirinho já de feministinha, mini feminista, e ficava aquela estrada, e eu botava sempre, eu tinha uma fita cassete só com música triste. Saindo junto? Eu tinha também. E ficava ouvindo na estrada, eu adorava aquele momento na estrada, porque eu podia... E aí um dia eu fui morar também em Portugal. Artista. Chorava, eu adorava chorar, adorava. Tinha hora que eu falava assim, eu tenho uma playlist até hoje, pra chorar, que é a minha playlist favorita. Aí eu fui morar em Portugal para fazer uma novela e eu morava sozinha num quarto de hotel. Eu morei 6 meses em Lisboa. E uma atriz sozinha em Lisboa, tava frio e eu tomando meu vinho. Eu colocava Chico Buarque, a música Beatriz. E se ela chora num quarto de hotel, quando eu olhava pro espelho tava eu, uma atriz. Vai orar, Juliana. Num quarto de hotel, chorando com uma taça de vinho na mão e deslizando no azulejo. Só com um oceano longe de casa, hein? Com um oceano separando de casa. Separando. Então, assim, era muito... E o fado, né? Portugal é um país dramático, assim. O fado é tristíssimo, né? Tristíssimo. Eles têm uma melancolia de quem saiu pra navegar. Chorado, né? Isso. Canto chorado. Você não imagina. Saudade é uma... Estranha forma de vida... Tens em meu coração. Não. Vocês estão fazendo o uso errado. Agora, olha o uso do privilégio errado. Ó, você tá num quarto de hotel que você pode bagunçar, que alguém vai lá arrumar. 6 meses sozinha. Com frio. O uso do privilégio errado. Vocês estão usando o privilégio errado, gente. Eu não foquei nisso. Eu ia botar uma Carol Bandida, uma Vanessa Popozuda. Não, mas vem cá. Não, mas eu acho que ela fez bem. Ela fez bem. Poxa, ela ouviu Chico Buarque de Holanda tomando vinho português. E fez aquela cena e gosta de fazer isso e ficou feliz com ela mesma. Diz o Freud que a neurose é viver um prazer como se fosse um desprazer. Mas sem menino, traduzindo a sua língua. Pra quem tem filho, depois que você vai chorar, que você pode ficar sozinha no canto. Não, nunca... Depois que eu casei e tive filho, não tenho mais tempo pra fossa. Usou errado, tá vendo? O seu privilégio. Agora não, eu adorei aquele momento. Eu guardo aquilo como... Toda vez que eu escuto essa música, eu já faço assim, ó. Até hoje. Tá com o choro pronto já. Aquilo ficou tatuado em mim. Bonita. Ô, gente, eu acho que a Ângela Rorô, ela determinou um novo gênero na música brasileira, né? A música de fossa. Você concorda, né, Sucena? Muito, muito. E a Ângela, além de tudo, ela tem uma postura rock and roll, né? É uma fossa, não é uma fossa simplesmente... não é uma fossa bolero. Não é uma fossa bolero. Fossa rock and roll. Não é um boleirão, Que eu amo bolero, também. Mas a Ângela é rock and roll. Poxa. E, além de tudo, ela sempre teve uma postura diante da vida também muito corajosa. Então, ela sempre cantou os seus amores de forma muito corajosa, impetuosa. E ela foi pioneira em muitas coisas. Sim. Ela foi a primeira da MPB, da geração dela, a se declarar lésbica. E ela tinha um problema com álcool. E ela tem uma carreira tão brilhante, mas só se falava nisso nas capas de revista Amiga, Contigo, sei lá o quê. Bêbada, foi encontrada bêbada, lésbica, fez uma música pra uma mulher, meu Deus, que absurdo. Misoginia pura sobre ela a vida inteira, né? E ela corajosa. Era taxada como uma lésbica descontrolada. Gente. Olha que cruel. Muito. Não, misoginia é um negócio muito cruel, né? Se faz isso muito com as mulheres, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, a Amy Winehouse, que tem uma história musical muito bonita e um fim muito trágico.
Pouco se coloca essa responsabilidade, inclusive, desse final de vida da Angela Rorô, que estava precisando de ajuda, porque uma artista daquele tamanho não tinha como pagar um médico bom, como pagar um bom tratamento na real. Isso se diz muito sobre o nosso mercado, sobre como o mercado trata principalmente as nossas artistas mulheres. Claro, tem muitos homens também que sofrem, mas são as mulheres que são muito vitimadas por essa estrutura misógina e patriarcal do mercado fonográfico. Quando não são usadas de forma hipersexualizante, como a Britney. O que acontece com a Britney, tipo assim... É de uma crueldade. É um absurdo. E aí você tem a Amy, que é um exemplo, todo mundo lembra da voz bonita, mas lembra principalmente... Dos tombos. Dos tombos, dela cantando bêbada. Whitney Houston também. Whitney Houston. Justamente. A gente tem essas grandes estrelas... E aí trazendo esse paralelo com a Angela Rorô, de fazê-la sucumbir realmente, porque são menos os homens, assim, é importante que tem alguns homens, mas são muito menos homens que sofrem. Os homens têm os seus acordos, os outros machos que os ajudam de forma muito generosa e, enfim, as mulheres, eu acho que as mulheres sofrem muito, acho não, eu tenho certeza. Uhum. Mas ela abriu o caminho para as outras que vieram depois, Cássia Eller, Zélia Duncan, que tem um lugar mais estabelecido, porque ela foi essa pioneira que abriu esse matagal aí, né? Com certeza. Mas parece que tem gente hoje em dia fazendo de tudo para desviar da fossa. Alguns jovens, eu acho isso muito doido, por exemplo, preferem consultar uma terapia artificial ou a terapia humana, tomar antidepressivo ou simplesmente evitam falar no assunto. O que vocês acham disso? Mas que pena, porque a experiência da fossa é uma experiência também de autoconhecimento e de elaboração da perda, do luto. Eu acho uma pena. Me dá um remédio que eu quero parar de sentir isso. Vai escutar Angela Rorô. Vamos colocar essa galera pra escutar Angela Rorô. É engraçado como as pessoas se privam de certas experiências, né? E tem um pânico de experiências que são tipicamente humanas, né, gente? Faz parte da vida você amar, desamar, ser amado, ser desamado, ser desejado, ser não desejado. Tem gente que vai gostar de você, tem gente que não vai gostar. E ficar adulto também é aprender a viver assim. Mas eu queria falar uma coisa ainda sobre a história da Angela Rorô, por conta desse final dela que foi ouvia-se, né, que a vida dela não estava fácil. Enfim, eu fiquei pensando, o Brasil tem que sair desse neoliberalismo, o Brasil precisa superar o neoliberalismo na direção de um estado de bem-estar social e o campo da cultura precisa ser amparado, a exemplo de países desenvolvidos, vamos chamar assim, de países que têm um estado que trabalha para o povo. E acho que o Brasil precisava criar políticas que amparassem os artistas nos períodos como tem na França, como tem na Alemanha, nos períodos em que eles não têm trabalho, nos períodos em que, na pandemia, por exemplo, a Europa apoiou seus artistas. O Brasil foi aquele horror, além de matar 700 mil pessoas... os artistas ficaram a ver navios e sobreviva quem puder. Não é assim que um país vai avançar. A gente precisa ter um projeto de país que leve em consideração também os trabalhadores da cultura. E aí, Angela Rorô é mais um exemplo de artista que fica numa situação muito difícil, que não tem um plano de saúde, que faltou amparo. E os artistas, uma democracia não vive sem os artistas, gente. A Zélia Duncan, aliás, vive falando disso, né? Será que a gente conseguiria viver sem a arte, sem os artistas? Não, e durante a pandemia teve um papel, assim, fundamental os artistas. Inclusive na saúde mental das pessoas. Exatamente. Os artistas abriam câmera e faziam lives, shows, faziam peças de teatro, recitavam poemas e estavam ali produzindo conteúdo. Não, a gente salvou a sanidade. Exatamente, para que as pessoas não enlouquecessem presas nas suas casas. É importante entender que a arte, eu gosto muito desse conceito da arte, é a alma de um povo, a alma de uma gente, a alma de... porque é a transcendência, é um dos aspectos mais lindos da humanidade, porque é quando a gente produz o trabalho, a gente produz a tecnologia, mas de repente a gente transcende e sai, e existe uma capacidade de se elevar enquanto humanidade quando a gente...
uma experiência simbólica, uma experiência com a linguagem. Quase que espiritual, né? Exatamente. Mas eu acho que é totalmente espiritual. Acho que é totalmente espiritual. E é uma pena que as pessoas não se deem conta disso e o campo da arte, da cultura, seja tão maltratado, conspurcado, abandonado. Márcia, você disse uma coisa fundamental. O Brasil precisa construir melhores relações com seus artistas e políticas públicas, porque o estado de bem-estar social, ele é sobre isso. Nós somos, Ju, trabalhadoras da cultura. Nós somos, Sara, trabalhadoras da cultura. Mas uma coisa que eu fui entendendo, Açucena, é que eu acho que a arte é um estado de consciência também, sabe? Existe arte de todo jeito. Por exemplo, o funk, o sertanejo, não deixa de ser arte. O problema é que as pessoas estão esquecendo que a arte musical, por exemplo, ela influencia muito no dia a dia e nas decisões que a gente toma. Você tá triste, você ouve um moço lá tomando vinho sozinho, chorando. O moço Chico Buarque. E você chora. Você tá feliz, você coloca uma coisa mais assim. E aí, é nessa hora que eu acho que a gente falta um pouco de atenção de como algumas músicas também têm ensinado a arte da violência, sabe? Violência contra a mulher, violência de gênero, violência de classe, porque nessas artes também o pessoal tá deixando muito avulso, sabe? Então acaba que o pessoal não tem consciência que arte é arte e que deveria ter pelo menos essa como que eu posso dizer? Essa reeducação, sabe? De como que a arte influencia no dia a dia. Pra não ser aparelhada pelos fascistas, isso, exatamente. pelas violências. Olha, eu acho que esse assunto merece um programa inteiro. A gente tem que conversar mais sobre cultura. Tá vendo? A fossa leva pra tudo. Exatamente. A fossa é arte pura. Fossa é fonte de conhecimento. Imagina um homem com fossa ouvindo uma música assim... Pega essa mulher, abandona na rua e mata. Você tá entendendo o perigo que isso... Mas enfim. Só, a Açucena vai homenagear hoje ainda a Ângela Rorô, mas antes eu tenho um recado muito importante. As vendas de ingresso para o Despertar 2025, a Revolução Necessária, estão oficialmente abertas para o público. O maior encontro da comunidade CL será neste final de semana, nos dias 19 e 20 de setembro, sexta e sábado, no espaço Vibra São Paulo, a maior casa de shows do Brasil, com capacidade para até 4.000 pessoas. Vai ter a presença de toda a equipe do ICL, nós estaremos lá do Precisamos Conversar, além de grandes nomes da atualidade como Marina Silva, Margarete Menezes, Aleida Guevara, Miguel Nicoleles, Serginho Groisman, Leone, Pastor Henrique Vieira e mais um monte de gente legal. A Açucena vai fazer um pocket show pra gente. O Despertar 2025 é o início de uma revolução que vai conectar pessoas e ideias para transformar o Brasil. Acesse agora mesmo despertar2025.com.br para garantir seu lugar e também conferir os gigantes que vão estar lá com a gente. Eu quero muito que todo mundo esteja lá para a gente curtir, para a gente conversar ao vivo. Vai ser incrível. Gente, o nosso encontro hoje foi ótimo, adorei, a gente falou de coisas super importantes e a gente agora vai cair na fossa. Vamos encerrar o programa, Açucena? É com você, minha linda. Beijo, até semana que vem. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Assim como as canções, como as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Vamos um refrãozinho só? Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. E tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que linda! Maravilhosa! Açucena! Ângela Rorô! Ângela Rorô, homenageada. Beijo! Até semana que vem. Querida, eu tô mal. Rock and roll! Eu tô aqui no Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos da América Latina, e é impossível não olhar para esse lugar gigante
e lembrar dos momentos que a gente passou em 2024 no evento Despertar. Passaram por aquele palco nomes como Serginho Grosman, Fátima Bernardes, Renato Freitas, Rodrigo Mocotó, Joana Maranhão, Bela Gil e tantos outros. A gente aprendeu, a gente se divertiu, a gente sonhou junto. E esse ano a gente vai fazer um evento ainda maior, ainda mais especial e exatamente pelo momento que o mundo passa, ainda mais necessário. Vão estar naquele palco Margarete Menezes, a ministra Marina Silva falando sobre a questão do meio ambiente, Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas do mundo, falando sobre inteligência artificial, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che, os professores do Instituto Conhecimento Liberta, conversando sobre todos esses temas, mas também artistas como Leone e tantos outros que vão fazer novamente esse espaço tremer, mas tremer de alegria. As pessoas vão se abraçar, elas vão se conectar, elas vão passar a fazer negócios juntos, abrir horizontes e a revolução vai dar mais um passo. Dia 19 e 20 de setembro, no Vibra São Paulo, a gente vai fazer história.